O ano é 1939 e a Europa e o mundo mergulham em um dos momentos mais terríveis para a humanidade. Começa a Segunda Guerra Mundial. Um conflito que não apenas destruiu muitas vidas humanas, como também desorganizou as economias mundiais em todo o globo. Antes desse terrível conflito, a libra esterlina da Inglaterra era o padrão monetário. Contudo, após estar intrinsecamente ligado ao conflito europeu da Segunda Guerra Mundial, recorre a uma prática comum entre as nações em tempos de guerra: a emissão descontrolada de moeda para custear as despesas do conflito. Então, em julho de 1944, os países aliados se encontram em New Hampshire para elaborar o Acordo de Bretton Woods. Nesse vídeo vamos contar sobre o surgimento e declínio do padrão dólar-ouro. Você caiu agora nesse canal, meu nome é Joaquim Queiroz e sejam muito bem-vindos ao Adeus Tissam. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados saem vencedores, mas um país em específico se destaca entre os demais. É os Estados Unidos da América, que ao final do conflito chegou a acumular impressionantes 70% do ouro mundial, equivalente a 22 mil toneladas do metal precioso. Com tantas reservas, era natural que os Estados Unidos fossem escolhidos para utilizar o dólar como uma nova reserva mundial. Assim, o Acordo de Bretton Woods determinava o dólar agora como a moeda central e que todas as demais moedas deveriam ser colateralizadas ao dólar. Para dar uma camada extra de segurança, ficou determinado que o dólar deveria ser lastreado no ouro. Cada 35 dólares representava uma onça troika, que gira aproximadamente 28 gramas. A título de exemplificação, hoje, nos dias atuais, em 2024, uma onça troika vale aproximadamente 2.340 dólares americanos, muito diferente daqueles 35 da época do Acordo de Bretton Woods. E aí vocês têm que lembrar o quanto a inflação é destrutiva. Na era do Acordo de Bretton Woods, o mundo se viu com baixa inflação, crescimento econômico sustentável e uma expansão do comércio internacional. O crescimento da economia global faz com que os outros países aumentem a demanda por ouro, pressionando as reservas americanas, bem como, em 1960, os Estados Unidos entram em guerra com o Vietnã, aumentando e muito o déficit orçamentário do país. Diante dessa situação, muitos países começaram a desconfiar dos Estados Unidos e se eles imprimiam de acordo com as suas reservas de ouro ou se eles imprimiam mais do que tinham. Então, alguns países, como a França e a Inglaterra, enviam diversos navios para resgatar o seu ouro, pressionando ainda mais as reservas de ouro americana. Foi então que, em 1971, o então presidente Nixon faz um discurso ao vivo e histórico. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other... Meus amigos, e após 1971, cai a última âncora de estabilidade que tínhamos e começa o famoso e destrutivo sistema Fiat. A palavra Fiat vem do latim e significa que seja feito. Ela era utilizada pelos imperadores romanos que obrigava que aquela moeda fosse aceita como curso legal. O sistema Fiat, ou o sistema fiduciário, ele não tem um lastro em nenhuma commodity física como o ouro ou a prata, mas sim na confiança que o governo emissor vai torná-la e deixá-la ela valiosa. Ou seja, no final das contas, para que a moeda fiat tenha valor, você tem que confiar
dos políticos. Uma página que eu recomendo bastante, inclusive vou deixar o link aqui na descrição, é uma página que fala What's Happening em 1971. O que aconteceu em 1971, né? E tem vários gráficos assim que são bem elucidativos, né? E aqui tem o primeiro gráfico, por exemplo, ele fala aqui, ó, basicamente a projeção entre produtividade e compensação. Aí ele vem aqui, 1948, você tinha duas linhas, a linha amarela, que era a produtividade, e a compensação, que é os salários das pessoas, né? E aí você vinha, eles vinham crescendo basicamente juntos. Quando eu cheguei em 1971, o que acontece? A produtividade ela continua crescendo, mas a compensação, ou seja, os salários, não crescem na mesma proporção. Esse gráfico aqui eu acho fantástico. Outro gráfico que é bem interessante também é o Cumulative Inflation, que é a inflação acumulada. E aí você vê que ele tem desde 1910, e aí 1910 até 1971 tem inflação relativamente controlada, entre altas e baixas ali, né? Aí quando chega em 1971, pum, né? A bull run da inflação. Né? Alta infinita aqui, ele vem aqui nessa linha aqui crescente aqui, é o que a gente espera no Bitcoin, nesse bull run agora, né? Outro gráfico também que eu achei bem interessante, Consumer Price Index dos Estados Unidos, né? De 1975 até 2012. É mais importante a gente ver, principalmente a parte depois de 1971. O Consumer Price Index é o índice de preço ao consumidor. O índice de preço ao consumidor, você vê que tem aqui vários momentos, inclusive a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas vocês veem aqui, depois quando cheguei em 1970, BUM! Aqui não para, né? É alta infinita e vai, é uma alta violenta, e até os dias de hoje a gente tem essa. Outro gráfico que eu achei muito, muito interessante era quanto tempo levava um americano, ou seja, um americano, ele precisava economizar para comprar uma casa, né? E aí ele tem aqui, ó, 1950, 1950, 60, 70, você tem mais ou menos aí uns 2 anos e meio, vamos botar ali na média, 2,4. Aí quando chega aqui em 1971, o que acontece? A partir de então, o tempo que uma pessoa média, um americano nesse caso, mas que isso vai no mundo inteiro, precisava para comprar uma casa subiu. Em 1980 para 3,8 e depois 2020 para 6,9 anos. Agora que ele precisa economizar para comprar uma casa que antigamente se comprava com 2,4 anos, ou seja, quase 3 vezes. Né? Isso é o reflexo da impressão desenfreada do dinheiro que os estados fazem, né? E cada vez o dinheiro perdendo mais valor. E aqui os gráficos, tem vários outros gráficos, se vocês acessarem vocês vão gostar bastante, né? Tem muita coisa interessante aqui que vale a pena conferir. Se vocês acharam alguma coisa interessante, inclusive aqui coloca aqui nos comentários e a gente vai debater mais sobre isso. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e também se inscreve no canal. Inclusive, existem alguns memes que falam sobre as gerações comprando casa, né? Temos os casos, o exemplo de Baby Boomers, que era a época dos nossos avós, compravam casas grandes, em boas localizações, com um jardim grande, enfim, casas maravilhosas. Depois veio a geração dos nossos pais, a geração X, né? E já comprávamos casas já menores, boas, mas já sem um jardim tão bom, né? E aí depois veio os milênios, a minha geração, não tão fortunada assim, um pouco azarada, vamos dizer assim. E agora comprar uns flats pequenos, comprar coisas ou aluga, né? Ficou cada vez mais difícil porque o valor das casas aumentou, porque o valor do dinheiro caiu, né? E depois a geração Z, que, poxa, coitados, eles devem estar bem difícil. Agora eles estão morando, né, com os pais ou alugando talvez aí um quarto com um colega, né? Um amigo, enfim. É uma situação bem complicada. Se você é de alguma das gerações aqui, comenta aqui nos comentários qual é a sua geração e como você se sente em relação a comprar não só casas, como bens e etc. Muitos perguntam, então qual o lastro do Bitcoin? Se o dólar não tem lastro, o euro também não tem lastro, o real não tem lastro, não seria necessário o Bitcoin ter um lastro? E aí eu tenho que lembrar para vocês e explicar que, assim como o Bitcoin ou o ouro ou qualquer minério nobre que seja escasso, ele não precisa de lastro, porque a escassez torna o ativo mais valioso. No caso do Bitcoin, é uma escassez programada, uma escassez absoluta. Só existem 21 milhões de unidades e a cada momento que você tem um aumento da demanda para o Bitcoin, mas a quantidade continua a mesma, o ativo se torna cada vez mais valioso. Além de todas as características do Bitcoin, como escasso global,
seguro, te dá privacidade, contra a censura. Então, além da escassez, você tem as características do Bitcoin, o torna cada vez mais precioso. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre esse momento histórico. E espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.